Salve galera! Chegamos agora numa parte fantástica da química, o estudo da química orgânica. É isso aí. A química se divide em duas, química orgânica e química inorgânica. Bom, com relação à química orgânica, precisamos, lógico, começar com um elemento químico, carbono. Fique claro para você. Para um composto ser orgânico, obrigatoriamente ele precisará apresentar carbono na sua estrutura. E aí você fala, Augusto, então todo composto que apresentar carbono ele vai ser orgânico. Não. Mas uma coisa você pode falar, você só vai avaliar o composto para saber se ele é orgânico ou não, se ele apresentar carbono. Tipo, vamos supor que eu tenho aqui a molécula da água. E eu lhe pergunto, ela é orgânica? E aí você basta olhar. Tem carbono nela? Não. Então afirme. Ela não é uma molécula orgânica. Consequentemente, então, ela é uma molécula inorgânica. Maravilha! Agora, por exemplo, eu tenho aqui CO2 e CH4. Os dois apresentam carbono. Os dois são orgânicos? Não. Avalie um pouquinho mais. CO2 é um óxido. Óxido é uma função inorgânica, porque óxidos são compostos formados por dois elementos, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo. Peraí, Augusto, então se ele é um óxido, óxido é uma função inorgânica, automaticamente, então, o CO2 é um composto inorgânico. E o CH4 é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto é uma função química, só que é uma função orgânica. Então, ele automaticamente é um composto orgânico. Augusto, eu fiquei confuso, porque eu não sei muito funções químicas, nem orgânicas, nem inorgânicas. Não se preocupe. Porque uma coisa eu preciso que você saiba agora. Você só vai avaliar um composto para dizer se é orgânico ou não, se ele apresentar carbono. Porque você já aprendeu que se ele não apresentar carbono, ele não pode ser orgânico. É isso que eu preciso nesse momento que você aprenda e saiba diferenciar. Olha para o conceito, é o ramo da química que estuda a maioria dos compostos formados pelo elemento químico carbono. A maioria, porque você acabou de aprender que nem todo composto que apresenta carbono vai ser orgânico. Mas, para ser orgânico, tem que ter carbono. Isso eu sei que você já aprendeu. Bom, Augusto, mas então quer dizer que eu preciso estudar, então, tudo sobre o elemento químico carbono. É isso mesmo. E para isso, você vai estudar 3 postulados, que são os postulados de Kekulé. Primeiro deles, o carbono obrigatoriamente vai ter que fazer 4 ligações químicas. Anotou? 4 ligações químicas. Então, quantas ligações o carbono faz? 4. Por isso que ele é chamado de tetravalente. Ele faz 4 ligações químicas. Essas ligações podem ser todas simples, podem ser 2 duplas, pode ser uma dupla e 2 simples, ou pode ser uma simples e uma tripla. Mas pode contar. São 4. Então, o primeiro postulado de Kekulé fala o quê? Que o carbono ele faz obrigatoriamente 4 ligações, porque ele é um composto tetravalente. Segundo postulado, observe as 4 unidades de valência, ou seja, essas 4 unidades aqui são iguais. Por exemplo, se eu quiser substituir algum desses 4 hidrogênios pelo flúor, para formar esse composto aqui, tanto faz eu substituir este ou este. Por quê? Porque as valências são iguais.
Se eu colocar o fluo nesse hidrogênio, como eu fiz aqui, o nome do composto virou fluorometano. E se eu colocasse o fluo nesse, o nome continuaria o mesmo. E nesse aqui, o mesmo. E nesse aqui, o mesmo. Conclusão do segundo postulado: as valências do carbono são iguais entre si. Não tem diferença nenhuma, tem o mesmo peso. Recapitulando o postulado 1, ele vai fazer 4 ligações. As 4 ligações que são as valências são iguais entre si. Não tem diferença nenhuma. Esse é o segundo postulado. E o terceiro postulado, como o carbono, é aí que vem a mágica da química orgânica, de milhares e milhares de compostos orgânicos. Imagine o carbono como um clipezinho. Agora encaixe um clipe no outro, encaixa no outro, encaixa no outro, encaixa no outro, encaixa vários clipezinhos. Você formou uma cadeia chamada de cadeia carbônica. O carbono tem essa propriedade de formar cadeias, unir um com o outro, formando compostos muito grandes. Essa é uma propriedade do carbono. É isso que faz a quantidade de compostos orgânicos ser muito grande. O encadeamento. Esse é o terceiro postulado. Então, o carbono faz 4 ligações, as valências são iguais entre si e ele tem a propriedade de formar cadeias carbônicas. Para completar essa aula 1 do estudo do carbono, automaticamente você precisa saber que os compostos orgânicos não são formados exclusivamente por carbono. Tem outros elementos além do carbono. E eu vou mostrar para vocês os principais outros elementos, fora o carbono, que aparecem nos compostos orgânicos. São eles nitrogênio, e aí vocês vão conhecer futuramente as funções nitrogenadas. O nitrogênio é da família 5A, ele é trivalente, quer dizer que ele faz 3 ligações químicas, e as ligações podem ser todas simples, uma dupla e uma simples, ou então uma ligação tripla. O oxigênio, que vão formar as funções oxigenadas. O oxigênio é da família 6A, ele é bivalente, quer dizer que ele faz 2 ligações, e as ligações podem ser uma dupla ou 2 ligações simples. Fora esses, tem o hidrogênio. O hidrogênio vai aparecer em toda a química orgânica. Assim como o carbono, o hidrogênio vai aparecer em todos os compostos. Lembra que o hidrogênio, ele é monovalente, ele só faz uma ligação. Outros elementos importantes são o enxofre, que faz parte da família 6A, assim como o oxigênio. Portanto, também ele é bivalente, ele vai fazer 2 ligações químicas. Aqui vocês vão conhecer as funções dos tiocompostos e os halogênios. Halogênios são os elementos da família 7A. Flu, cloro, bromo e iodo. Flamengo, clube brasileiro imbatível, para você nunca mais esquecer. Esses elementos aqui são super importantes na química orgânica e eles são da família 7A e eles fazem apenas uma ligação, por isso que são monovalentes. Recapitulando, nitrogênio faz 3 ligações, oxigênio faz 2 ligações, enxofre faz 2 ligações, hidrogênio e os halogênios fazem uma ligação cada um e o mestre de todos, que é o carbono, faz quantas? 4. Por isso que ele é o principal da química orgânica. Valeu!